Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, eu sou o Vanderlei Correia, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui com vocês para a gente falar de Santos e falar de torcida do Santos. Tenho um convidado aqui que é o Cleiton Silvestre, ele que é professor da rede estadual de ensino, é também historiador, sociólogo e pesquisador, trabalhou no Datafolha durante 8 anos, Cleiton? 8 8 anos. anos. 8 anos. E está aqui para a gente falar de uma pesquisa que a Datafolha divulgou recentemente a respeito das torcidas, um ranking das torcidas. Uma pesquisa, diga-se de passagem, pesquisa, com P maiúsculo, Datafolha, que é um instituto sério, não foi encomendado por nenhuma emissora de rádio, não foi encomendado por nenhum site e nem para um grupo político. Então, é uma pesquisa que foi encomendada assim para a Datafolha, para ter uma noção mesmo de como que pé que está o número das torcidas, né, as equipes, faixa etária e tudo. É um prazer ter você aqui, Cleiton, para a gente falar não só de Santos, mas falar sobre esses números, porque pesquisa é aquele negócio, né? Cada um faz uma pesquisa, um faz no Twitter, faz não sei o quê, e sai lançando ali. Lá você vê algumas aberrações, né? Tipo, aí você vai ver onde foi feita a pesquisa, foi feita na casa do cara, né? Aí fica difícil de acreditar muito nessas pesquisas. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Vanderlei Correia, um prazer estar no seu programa mais uma vez. Eu já participo aí dos programas que você fala do Santos, e hoje vamos falar de pesquisa, um assunto que eu conheço, né? Trabalhei muito tempo no Datafolha, né? Sou formado em Sociologia, História, e desde muito tempo atrás eu trabalho com isso, eu faço pesquisas, inclusive a pesquisa de torcidas que existe do Ibope de 69, que agora é conhecida por todo mundo, fui eu que encontrei ela no arquivo da Unicamp, né? Enviei à Rede Globo, enviei ao Rodrigo Capello, que hoje trabalha na Globo, enviei para o Cássio Zipoli, que é especialista em pesquisas lá do Nordeste, e se tornou notícia. Ninguém sabia que o Santos, uma vez, foi a maior torcida do Brasil. O Santos foi a maior torcida do Brasil. Se era simpatizante, se era torcedor, entendeu? Deixou de torcer, é uma outra história. Mas que os caras responderam, Santos, em 69, responderam, né? E, cara, trabalhando no Datafolha, esse assunto eu conheço um pouco a fundo, porque eu trabalhei na rua, eu fazia a pesquisa, né? E, só para dar uma breve introdução, pesquisa por amostragem científica não é enquete de Twitter, de rede social, entendeu? A pesquisa, ela é um trabalho científico. Por exemplo, você não precisa tirar todo o seu sangue para você saber se você está com diabetes, com colesterol, com triglicerídeos. Você tira uma fração. Pesquisa é a mesma coisa. O que você tem que respeitar? Classe social, classe econômica, você tem que respeitar as regiões do Brasil, as mesorregiões do Brasil, e você consegue, com um bom número de entrevistados, chegar a um valor com margem de erro. Sempre a margem de erro, ela é de 2%, em média, para mais ou para menos, numa pesquisa de 2.000 pessoas para uma população como a do Brasil. Nessa do Datafolha, o Datafolha nem sequer divulgou isso ainda, a margem de erro é menor, é 7.600, quase 7.600 pessoas em 169 cidades, que dá 1,12 de margem de erro. E outra, a margem de erro é para números próximos de 50. Para números menores, como o do Santos, que é 3% da população, é 0,38 de margem de erro. O Santos poderia aparecer com 3,38 ou, por exemplo, com 2,62. É isso, pesquisa é isso. E vamos analisar essa pesquisa aí. Legal. E o Datafolha, não tenho que comentar muito, né? Que é um dos maiores, ou se não for o maior instituto de pesquisa, né, cara? Porque é o seguinte, o Datafolha, cara, eu já fiz pesquisa do Datafolha para o Grupo Mafra, fiz pesquisa para a Rede Globo, que é o maior cliente do Datafolha, né? Inclusive, na eleição de 2014, o Datafolha acertou, eu sei que falar de política é complicado, mas ele acertou em cima o resultado do segundo turno, entendeu? Na época foi 51, acho que foi 51% Dilma e 49% aquele Aécio Neves, acertou em cheio. Eu fiz essa pesquisa um dia, um dos pesquisadores, eu era um dos que estava em Carapicuíba, e deu empate na cidade, entendeu? O trabalho é sério. Antes de fazer uma pesquisa, você participa de um treinamento durante o dia inteiro, a noite inteira, ali das 8 até 10, 11 da noite, na própria Folha de São Paulo, para você não enviesar a pesquisa, você fazer uma pergunta que você deixa o entrevistado à vontade. Então, o trabalho é muito sério, principalmente de Datafolha e o outro instituto também, que é o Ibope, né? Que hoje é a Cantar, que comprou o próprio IPEC. São institutos que o mercado avalia, entendeu?
Maravilha. Então vamos lá, para a gente não enrolar muito e ir direto ao ponto aqui, eu vou colocar umas lâminas aqui e a gente vai comentando em cima, eu vou falando e a gente vai comentando. Tem aqui a pesquisa geral, para a gente dar os números de uma forma geral e depois a gente vai detalhando aqui por cada um. Queria ver se você quer saber se você está conseguindo enxergar direitinho aí. Estou chegando. Ok. Maravilha. Então vamos lá. Pesquisa de torcidas do Brasil, Datafolha 2023. Em primeiro lugar, Flamengo, com 21%. Segundo lugar, o Sport Clube Corinthians, com 15%. Em terceiro lugar, o São Paulo, com 7%. Em quarto lugar, o Palmeiras, com 7%. Em quinto lugar, o Cruzeiro, com 4%. Vasco da Gama, em sexto, com 4% também. E o Grêmio, com 4% também. O Santos vem em oitavo, com 3%. Depois vem Atlético Mineiro com 2% em nono lugar, Inter com 2%, Bahia com 2%, Botafogo com 2%, Fluminense com 1%, Sport Recife 1%, Vitória da Bahia 1%, nenhum 1% e nenhum 19%. Sim. Tá aí. Essa aqui é o geral, né? Um geral, fazendo um apanhado assim, geral de clubes que tem clube de primeira e de segunda divisão, acho que até de terceira, né? Aqui também? Não, só segunda, né? Fortaleza, Vitória. Não, Vitória estava na terceira, né? Agora que voltou para terceira, sim, Sim, Vitória da Bahia. Né? Mas é um time que já foi vice-campeão brasileiro, é um time que já tem esteve história, na crista da onda, né? Tem história, né? E tem essa grande rivalidade lá. Um apanhado a respeito desse geral aqui. Tá muito longe, tá muito fora daquilo que a gente vê sendo divulgado ultimamente aí? Não, bom, isso está de acordo, né? O Flamengo ele vive uma fase maravilhosa, né? E a pesquisa tem mais de erro de 1,12%. Então, por exemplo, o Flamengo ele poderia ter 22 ou 19. Está na margem, o Flamengo vive a sua melhor fase depois da era de ouro do Zico, né? Então, ainda mesmo com o time do Flamengo um pouco, esse ano não está tão bom quanto antigamente, né? Mas mesmo assim é um time fora de série, uma seleção de futebol em campo. E essa pesquisa tem a ver com a história do Flamengo, que vem desde a Rádio Nacional, dos anos 30 e 40, passando pelas organizações Globo, pela época de ouro do Zico e companhia, e até hoje. Né? O Flamengo tem uma torcida gigantesca e está de acordo, né? No Norte, Nordeste, principalmente, no Norte, o Flamengo tem 38% da população. Nós vamos detalhar aqui agora por regiões, mas assim, no geral não tem nenhuma discrepância, então, né? Isso tem não tem, ela está mais de acordo. Depois veio o Corinthians com 15%, São Paulo e Palmeiras 7%. O Palmeiras tem uma torcida muito forte fora do estado de São Paulo, entendeu? Essa pesquisa apresenta um Palmeiras maior que o São Paulo em alguns estados do Nordeste, né? A fase de ouro do Palmeiras, né? Acho que é a melhor fase da história do Palmeiras, com 2 Libertadores, né? Depois vem o Cruzeiro, pela primeira vez, passa o Vasco em pesquisa Datafolha, entendeu? 4%. É que o Datafolha ele arredonda os números, entendeu? Esse 4% pode ser 3,51 até 4,50. Então, depois o Datafolha vai soltar no próprio site, no próprio arquivo da Unicamp, os detalhes dessa pesquisa. Então, o Cruzeiro tem de 3,51 a 4,50. O Vasco, ele aparece empatado, mas deve ter uma diferença aí das casas decimais. Mas o Vasco está muito atrás, cara. O Vasco está perdendo muita torcida. É uma fase, né? O Vasco pode ter seu quarto rebaixamento, né, esse ano, né? Vai ter que fazer um milagre, entendeu? Para se salvar. Depois vem o Grêmio, que tem uma torcida muito regionalizada, né? A maior torcida do Rio Grande do Sul, ela é maior que a torcida do Internacional, e tem uma grande torcida na região oeste, ali da região de Santa Catarina. Não dá para negar a força do Grêmio. E também tem muitos gremistas nas regiões do Mato Grosso, que você conhece muito bem, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Né? Tem muito gaúcho, cara. Não sei se você conhece, tem muito gaúcho, não? E depois vem o Santos. Né? Santos com 3% da população. Eu sempre falo que o Santos ele tem 8 milhões de torcedores. Quando eu falo 8 milhões de torcedores, é como a pesquisa do Ibope de 2017 diz o quê? Que o Santos tinha esses 3%, que é 6 milhões, e mais 2 milhões de torcedores simpatizantes que torcem para um time do Nordeste, Norte, ou até para um time grande mesmo, rival do Santos, e ter o Santos como seu segundo time. Isso tem a ver com Pelé e Neymar. Né? Os números do Santos, considerando a situação do Santos hoje no futebol, entendeu? O Santos vive uma das piores fases em termos de números no futebol, no campo e bola, tá bom o número. Quando o Santos está bem, o Santos já atingiu 4% da Datafolha, em outros institutos já atingiu quase 4%.
Então, essa fase do Santos atingir 3% não está ruim. Tá. Legal. Vamos regionalizar a pesquisa aqui, então, agora. Eu tenho aqui os dados por regiões. Então, vou começar igual a musiquinha, né? Norte a sul, leste a oeste. Deixa eu pegar aqui, então, portanto. Tem aqui por faixa etária. Vamos lá. Região norte do país. Sim. Tá aqui. Nós temos aqui 7.500 entrevistas em 169 cidades da região norte. Flamengo, não, é todo o Brasil. É em todo o Brasil. É em todo o Brasil. Agora é só a região norte. Separou a região norte. Isso, 169 cidades no Brasil e agora região norte. Flamengo em primeiro com 38%, em segundo Corinthians com 11%, terceiro Palmeiras com 6%, em quarto São Paulo com 5%. O Vasco vem na quinta colocação com 5%, Remo com 5% empatado com o Vasco da Gama, o Paysandu, Papão da Curuzu, com 4%. Aí tem o oitavo aqui, Brasil? Seleção brasileira. Seleção brasileira, com 3%. Só toca o Brasil. Em nono, o Cruzeiro com 1%, em décimo, o Santos com 1%, em décimo primeiro, Botafogo com 1%, o Fluminense com 1% e nenhum, 16%. 6%. É isso mesmo? É isso mesmo. Você vê a força do Flamengo, né? Gigantesca no norte, né? Desde os anos 40, 30, né? Então, o cara em Manaus, o cara torcia para um time, mas no interior do Amazonas torcia para outro. No Pará, a mesma coisa, porque as rádios não conseguiam, não tinha Rádio Nacional, era Rádio Nacional, primeiro Rádio Nacional. E aí eles tinham a retransmissão da Rádio Nacional em Brasília e Manaus, que era a Rádio Nacional do Amazonas. Então, ele retransmitia do transmissor de Brasília, mandava para Manaus, de Manaus mandava para lá. Né? E depois... isso que não. Isso. A Rádio Globo, começa a chegar, porque a Rádio Globo, a Rede Globo, as emissoras, o Grupo Globo começa a ter retransmissões no Nordeste. Então, você pegava sinal do Rio de Janeiro, tanto de rádio, tanto por isso que os caras gostam muito dos clubes do Rio lá, porque o primeiro sinal que chega é aquilo que você ouve. Rádio Nacional chegava na Amazônia, chegava em Rondônia, no Acre, Amapá, aqueles lugares, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, tal. O cara não tem culpa, Vanderlei. O cara estava lá numa reserva indígena, bem próximo ali da divisa com Bolívia ali. O cara só escuta o jogo do Flamengo. O Flamengo já era o time mais falado do Rio de Janeiro, porque era uma torcida. Então sempre se fala mais do time de uma torcida, né? Isso acontece aqui em São Paulo. Se fala do Corinthians, porque ele dá audiência para os corintianos e para quem não torce para o Corinthians também, que está ali para secar o Corinthians. Isso aconteceu com o Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo surfou bem nessa onda. Não é culpa do Flamengo. O Flamengo aproveitou-se disso, coisa que o Santos não soube se aproveitar. O Santos não aproveitou. O Santos não 60. Você vê que o Remo empata. O Remo é muito forte, que o Remo é a maior torcida ali em Pará. Né? E o Remo ele empata com o Vasco. Ó. Com tudo isso. Vasco. Porque assim, eu já transmiti jogos no Mangueirão. Perfeito. E o paraense, ele é o gaúcho do norte. Onde tem paraense, tem as danças típicas, tem a comida típica. Onde tem gaúcho, tem CTG e tem churrasco. Onde tem paraense, tem o pato no tucupi, tem o carimbó, tem tudo isso aí. E tem a música, eles consomem a cultura local. Então, o que acontece lá no Pará, em Belém, é o seguinte, tem 1 hora de programa esportivo. 20 minutos Remo, 20 minutos Paysandu, 10 minutos Tunaluz e o restante dos clubes ali. Os outros 10 minutos, eles repartem os outros clubes que estão sobrando ali. Mas é assim, pincelada. Mas Remo e Paysandu, E você vê que o Remo é o time do povão, né? Lá no Pará, é o time da massa lá, é o Remo, né? E eu conheço muito bem que eu fiz vários jogos no Baenão, no Estádio do Leão lá, na Curuzu, transmiti jogos lá, e no próprio Mangueirão. O Repá, quando tem Repá, é a mesma coisa de Inter e Grêmio. É uma rivalidade assim que, enfim, é um negócio fora de série. E você vê que o Remo consegue bater com o Vasco, cara. O Vasco tem toda a mídia. Vasco e São Paulo, né? Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo, isso mesmo. Vasco e São Paulo. O Paysandu vem um pouquinho menos, ó, com 4%. Sim, né? Sim, é isso mesmo. Você vê que a pesquisa. É tudo 1%. Essa pesquisa já tem 7.500 entrevistas, né? Os institutos de pesquisa eles fazem o seguinte: eles
faz uma regra de proporção, né? Chama-se o método PPT, né? Proporção por tamanho. Então, como tem 17 milhões de habitantes ali no norte, com certeza eles entrevistaram em torno de 8 a 9% da pesquisa total. Das 7.500 entrevistas, pelo menos 600 entrevistas foram realizadas no norte, entendeu? E aí eles conseguiram captar mais. Quanto mais entrevistas e mais cidades, melhora o resultado, né? Menor a margem de erro. Então, com o maior número de entrevistas, ele pegou esse torcedor do Remo e do Paysandu, entendeu? E você vê que o Flamengo reina mais uma vez forte, Sim. o Corinthians forte, o Vasco, né? Que vem reclamando muito do Vasco, que o Vasco tem uma grande torcida na região norte, está com menos torcida que o Palmeiras. Né? Mas o Palmeiras ultimamente agora tá. E outra, você tem o fator do Rony, que é paraense, que está jogando no Palmeiras. Isso. Igual, então, igual o Santos teve, Manuel Maria, Giovani, Ganso. Pode ver que quando esses caras jogavam lá, o Santos, pegar uma pesquisa de 2010, nessa época, ou antes, 95, o Santos com certeza estava aparecendo ali. O Santos apareceu, tem uma pesquisa do Instituto GPP Pesquisas, que é de Campinas e de Niterói, que eles fizeram uma pesquisa só no norte do Pará. Isso saiu no Globo.com, daquele Teoria dos Jogos do Vinícius Paiva, lá, aquele pesquisador que conhece muito também sobre pesquisa de torcida, um flamenguista, né? E lá eles fizeram uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas. E aí o Santos aumentou o número, foi para 2%. Era a época do Neymar. 2013. Pois é. Para ver que a fase do time influencia na pesquisa. Isso é sério, e ela influencia, né? Esse crescimento do Palmeiras em cima do Vasco aí é notório por conta disso aí. Vamos para o Nordeste, o Nordeste é uma situação muito parecida, né? O Nordeste é uma situação muito parecida, já abrimos aqui também. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui para ler. Primeiro, Flamengo com 29%, Corinthians em segundo com 9%, Palmeiras em terceiro com 6%, Bahia, e aí pega o Bahia, né, com 6%, é o quarto. O Vasco em sexto com 4%, Sport com 4% é o sétimo, a Seleção Brasileira com 3% é o oitavo. Olha o Fortaleza aparecendo aí, ó, com 2%, depois o Ceará com 2% também, e Vitória com 2%. Bahia e Vitória, olha que diferença da Bahia, 4 pontos, hein, de diferença. Bahia com 6 e o Vitória com 2. 3 vezes maior. Terceira divisão, o time quase acaba, aquela coisa. É isso, né, cara? É complicado. Né? De um time que foi vice-campeão brasileiro em 93, né? Perdendo para o Palmeiras da Parmalat, aí só decaiu, né? Depois. Só decaiu. Bom, aí vem o Santos em 12º com 1%, Fluminense com 1%, Botafogo com 1%, Santa Cruz com 1%, Santa Cruz também, que está na terceira divisão, e nenhum, 22%. O Santa Cruz, inclusive, parece que está sendo ameaçado de fechar as portas, né? Não tenho, o que eu venho lendo por aí, o negócio tá muito difícil no Santa Cruz, né? Um time que tem uma grande torcida no Pernambuco, né? Uma torcida de classe D e E mesmo, uma torcida de povão, né? Massa, né? É massa. É massa, né? O Santa Cruz muito é parecido massa. com o Norte, né? Tem a mesma peculiaridade quase, né? Sim, a mesma... Rede nacional, Rádio Nacional, Rádio Globo, TV Globo, aquela coisa, influencia. E acho que Corinthians buscou isso aí porque foi um time que conseguiu títulos também e apareceu muito, né? No Corinthians dos anos 90, principalmente, quando a Globo começou a fazer retransmissões do futebol paulista para o Nordeste, né? Sim. E aí começou a equilibrar essa situação. Mas você vê que o Palmeiras é muito forte, né? O Palmeiras é forte na região do... Na região do... Aqui, inclusive, aqui nós citamos São Paulo aqui, né? O São Paulo, ele aparece aqui. O São Paulo tem 5%. Acho que na hora de fazer a arte, eu esqueci de colocar aí o São Paulo. Mas o São Paulo tem 5%. O Palmeiras tem 6% no Nordeste. Né? 6% no Nordeste. É uma grande torcida do Palmeiras que vem crescendo também. Né? O Vasco, mais uma vez, caindo no Norte e Nordeste. Fruto da fase do Vasco, que é uma fase já que ela não é uma exceção à regra, ela está se tornando regra no Vasco, né? E aí, meu amigo, é difícil fazer a criança torcer. O Santos, Vanderlei, bate seu 1%. O Santos nunca teve uma torcida gigante no Nordeste, né? Na época do Neymar, tem uma pesquisa da Stokes Sports Entertainment, que fez junto com a Pura, uma pesquisa gigantesca. O Santos ele bateu 1,5%, era a fase do Neymar, Neymar estava no Santos, entendeu? Então, o Santos... Muitas vezes ele nem marca 1% no Nordeste. Então, para a situação do Santos, isso mostra que a torcida não tá diminuindo, como muitos estão falando, e nem aumentando. Ela está se estabilizando. Né?
Tá Tá adormecida. adormecido. Tá Tá adormecida. adormecido. Porque, venhamos e convenhamos, tá difícil assistir jogo do Santos, né, cara? Então, Tá o cara vai difícil, cara. pescar, o cara vai pra praia, vai fazer tudo menos assistir o jogo do Santos. Vamos para a região centro-oeste agora. Na região central do país, o Flamengo com 27%, o Corinthians 17%. O Corinthians já cresce mais aí, ó. Já O cresce. São Paulo tem 8%, São Paulo e Palmeiras com 8%. O Vasco é o quinto com 3%, o Santos o sexto com 3%. Santos né? é forte. Muito paranaense, o Mato Grossense gosta muito, principalmente o sul Mato Grossense gosta muito do Santos, né? Gosto muito do Santos. No Mato Grosso é muito santista também. Aí vem o Goiás com 3%, em sétimo, em oitavo o Botafogo com 2%, a seleção brasileira é a nona com 2%, Cruzeiro com 1%, Fluminense 1%, Vila Nova 1% e nenhum 20%. 20%. Você nota aí, Vanderlei, que o Atlético Mineiro não aparece fora do estado de Minas, né? Você viu já ali no isso Nordeste? agora. Não vi. Hã? Não vi. É, O só no Cruzeiro tá Norte. sempre ali, ó. O Cruzeiro tá sempre aparecendo, mas o Atlético O não. Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro, os títulos internacionais do Cruzeiro, né? O Atlético ganhou agora no Libertadores, mas a história do Cruzeiro, eu não sei como eu defino isso, né? O próprio marketing. Cruzeiro na década de 60, Taça Brasil, aquela coisa, ainda teve tudo isso aí ainda, né? Então é um time mais... O Cruzeiro está mais na prateleira de Santos e Botafogo ali, em termos de conquista. O Cruzeiro já não conquistou o Mundial, mas ele ganhou 2 Libertadores. Sim, né? Verdade. Ele tem 4 títulos brasileiros, né? 4, né? Copa do Brasil com a fila também. Copa do Brasil, acho que é 6 ou 5, se não me salvo engano. Então, e o Santos marcando 3%. É a força do Santos no Mato Grosso. Na pesquisa de 2019, do Datafolha, 4 anos atrás, o Santos marcou 4%. Se você está com o time do São Paulo, então quando você está com um time melhor, aquele respondente, ele muitas vezes ele não fala o time dele, ele fala que torce para ninguém, né? Então, por isso isso mexe muito com o perfil de torcida, né? Por isso que o Cruzeiro, que está na fase que está ainda, vem da segunda divisão, vem marcando bem o Cruzeiro, né? Agora o Santos, Mato Grosso do Sul, tem cidades do Mato Grosso do Sul que o Santos ele só pede para o Corinthians de torcida, entendeu? Eldorado, tem muito santista em Eldorado. Campo Grande, o Santos é a 4ª torcida de Campo Grande, 4ª ou 5ª. Então, algumas cidades do lado da região leste do Mato Grosso do Sul, centro e leste, o Santos tem muita torcida de sul, né? Então, a região lá, que é a região que faz divisa com o Paraguai, não, que faz fronteira com o Paraguai, que já é a região que tem muita torcida do time carioca. Mas o Santos marca bem o centro-oeste. Vamos para o sul agora, saindo do centro-oeste, vamos lá para a região sul. Vamos saber como que se comportam as equipes lá na região sul. Agora vamos ter mudança aqui, não é possível. Agora vamos ter mudança aqui. Aí, ó. Sim. Grêmio, 22%. Internacional, 14%. Corinthians é o terceiro, com 11%. Flamengo é o quarto, com 10%. Eles não gostam de carioca lá. E marca bem. O Palmeiras é o quinto com 6%, o São Paulo é o sexto com 5%, o Atlético Paranaense, né, porque aí, muito por conta desse crescimento do Atlético, 3%, Coritiba 3%, o Santos vem na 9ª colocação com 2%, o Vasco na 10ª colocação com 2% e 18% nenhum. Respondem para nenhum. Bom, você vê a força que eu vi um torcedor hoje falando na sua live que não entendia porque o Grêmio e o Inter, que o Grêmio tinha mais torcida que o Santos, né? E a diferença da torcida do Santos pro Grêmio, tá na margem de erro, em primeiro lugar, né? Tá na margem de erro, né? Se você considerar que a margem de erro é de 1 para essa pesquisa, mas no geral sempre é 2%, tá na margem de erro, né? A fase que o Santos está também, mas o Santos já apareceu na frente do Grêmio. Mas o Grêmio, então, ele tem a maior torcida do Rio Grande do Sul, então entende 50% da população do Rio Grande do Sul, e ele tem uma grande torcida em Santa Catarina, também tem torcida no Paraná. O Grêmio marca muito bem. Até porque você pega os times de Santa Catarina, ou torcem para os times do Rio Grande do Sul, ou para algum time do Paraná. E tem uma parte que torce para o time do Rio também, né? Tem um lado lá. A galera que torce para o Rio. Torce do Rio lá, Flamengo, Vasco. Aí você vê o Inter, né, que vem em segundo lugar. O Inter tem em torno de 40%, 35% da população do Rio Grande do Sul. Ele tem menos, ele já foi o time do povo nos anos 70. Você vê que isso se inverteu, né? O Grêmio passou a ser a maior torcida do Rio Grande do Sul a partir dos anos 80, 90, com Renato Gaúcho, o título mundial de 83, e é difícil o Grêmio sair. Mesmo caindo para a segunda divisão, é difícil o Grêmio perder esse lugar para o Inter, né? Eu acho. É uma grande rivalidade,
E vai, no máximo, vão estar dividindo o Rio Grande do Sul. Aí você vê o Corinthians, que é a maior torcida do Paraná, o Flamengo marca muito bem, devido principalmente à fase, ao estado de Santa Catarina. O litoral torce muito para o Flamengo, o litoral do Paraná também torce muito para o Flamengo, Sim. entendeu? Isso todo mundo sabe. Depois tem o Palmeiras, que é muito forte na região norte do Paraná, Atlético Paranaense e Curitiba, devido à força da capital Curitiba. O Santos, ele já marcou, numa pesquisa do Datafolha de 2018, 6% da região sul. 6%. Ele marcou na última pesquisa de 2019, 3%. A fase do Santos, isso tem muito a ver com a fase. Aquele torcedor que, na hora que o cara pergunta qual time você torce, ele não responde nenhum time, porque está com vergonha. Isso acontece em pesquisa por amostragem. Não é um torcedor fanático, porque nessas pesquisas também se pesquisa o torcedor. O torcedor que ele nem acompanha o futebol, mas tem um time, porque isso é do brasileiro torcer para um time de futebol, entendeu? Então é isso. A fase do Santos pode mostrar esses números. O Santos já marcou muito mais na região sul, principalmente o Paraná. No Paraná tem muito santista. Eu sou de lá, né, inclusive. E lá tinha um fenômeno que era o seguinte: primeiro, Pelé, a proximidade do Paraná com São Paulo, a Porto de Santos, então muito se escoava muito para cá, o soja, essas coisas e tal, café e soja, na região norte do Paraná, principalmente. Meu pai trabalhava com caminhão na época e tal, ele era agricultor, mas eles tinham caminhão lá, então eles faziam muito isso. E aí, os sinais das rádios Globo e Rádio Bandeirantes e Rádio Record eram rádios AM, onda média e onda tropical, que atingia toda essa região aqui, inclusive no Paraguai. Isso, Então, o mesmo fenômeno que teve para os times do Rio, no Nordeste e Norte, teve de São Paulo para o Paraná. Inclusive, tem uma explicação de um ex-diretor do Ibope, que é o José Calabrosi, que hoje ele é o gerente de marketing do Corinthians, que ele fala o que atrapalhou o tamanho das torcidas do time de São Paulo no Norte e Nordeste foi a Serra, entendeu? Porque o Rio de Janeiro ele conseguia atingir pelo litoral e pelas retransmissoras que tinha em Brasília e no Nordeste, e São Paulo não conseguia atingir, né? Essa questão, porque se tivesse atingido na época do Pelé, cara, esse Brasil seria todo branco e preto até hoje. Mas mesmo assim, por exemplo, eu lembro que na escola, eu tinha aqueles Walkman, rapaz. Lembra do Walkman? Que era aqueles que você comprava no Paraguai, aquele bichinho assim, colocava uma fita, né? E pegava, era rádio e toca-fita. Eu ficava ouvindo Osmar Santos de noite, Fiore Gilhote na escola ali, assim, ó, o pau cantando ali, eu ouvindo o jogo ali, para ver o que estava na década de 90 ali, o Santos só numa draga danada. José Silvério, nossa, não, cara. O Zé Silvério, eu vim conhecer o Zé Silvério depois que eu vim para cá. Porque lá eu ouvia muito Fiore, Osmar Santos, Fiore e os demais que tinham aqui na Odinei Edson, o próprio rapaz que era da Transamérica agora, o que saiu da Transamérica agora, foi para uma outra emissora. Oswaldo Maciel, eu vi esses caras. Eu era da turma do Osmar Santos, cara. Eu gostava do Osmar Santos, ficava ouvindo Globo Esportivo, Faustão, né? A gente ouvia Faustão fazendo balancê, aquela coisa. Então, era essa. Meu primo, que é mais velho que eu, ele falava: vamos ouvir o Faustão. Tanto que quando o Faustão vai trabalhar na TV Band, fazendo safenados e safadinhos lá, né? Perdidos na Noite. Perdidos na Noite. Quando ele vai para a TV para fazer Perdidos na Noite, todo mundo já conhecia o Faustão por conta do rádio esportivo. O Faustão, né? Que graças a Deus, né? Graças a Deus. Aliás, muito por ele, né? Coração que saiu de Santos, né? Santa Casa de Santos. Santo Deus, cara. Saiu da Santa Casa de Santos, o helicóptero pousou no Úrico Mursa e trouxe o coração pro Faustão. Nossa, o coração de Santista pro Santista, cara. Se Santos tem um negócio diferente, cara. Santos é um negócio diferenciado. Cara, eu tô vendo tanta lacração aí que, cara, minha mulher veio comentar comigo, eu falei assim, engraçado, esse pessoal que tá lacrando, se o coração fosse pro pai, ou pra mãe, ou pros filhos dele, será que estariam lacrando? Pô, cara, é a vida. Vamos comemorar a vida, cara. A vida. É isso aí. Vamos para a região sudeste agora, vai. Vamos aqui. Saímos da região sul, vamos para a região sudeste aqui, porque a gente vai entrar numa outra parte aqui, que é falar de faixa etária e falar de público feminino e público masculino. Região sudeste, deixa eu só achar ela aqui. Tá aqui. Região sudeste, vamos lá. Ok. Região sudeste.
Corinthians, 20%. Flamengo, Força. 17%. É o primeiro lugar que o Corinthians bate o Flamengo, né? Sim, aqui. Região rica. São Paulo, terceiro com 9%. Cruzeiro, Cruzeiro. 4%, né? Mostra Você vê a a força do força do Cruzeiro. Cruzeiro. Palmeiras é o quinto com 7%. O Santos é o sexto com Por 5%. A O força Atlético do Mineiro, Santos está com o Paulo. Atlético Mineiro com 5%. O Vasco é o oitavo com 4%. O Botafogo é o nono com 2%. O Fluminense com 2%. A seleção brasileira tem 1% e nenhum 18%. Perfeito. Você vê aí, Vanderlei, o Corinthians, devido a. O Corinthians tem em torno de 35% da população do estado de São Paulo que torce para o Corinthians. Isso, São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Você está colocando aí 9 milhões, está colocando aí 14 milhões de torcedores do Corinthians só no estado de São Paulo. Sem contar que o Corinthians tem de 5 a 6% do estado de Minas Gerais. Espírito Santo, o Corinthians tem 2% e no Rio de Janeiro ele marca 1%, né? Quer dizer, a força do Corinthians. Em segundo lugar, o Flamengo. Né? O Flamengo, ele só não tem a maior torcida do estado, da região sudeste, de 86 milhões de habitantes, porque o estado de São Paulo é gigantesco, 45 milhões de habitantes. O estado do Rio tem 17 milhões. Só que o Flamengo ele tem de 8 a 9% da população do estado de Minas Gerais. Ele é a terceira torcida de Minas Gerais. Ele, para ter ideia, o Flamengo ele tem mais torcida do que o Atlético Mineiro no interior de Minas. A força do Flamengo. Né? Mesmo assim, ele não consegue suplantar o Corinthians. O Flamengo também tem 50% da população do estado de São Paulo. E o Flamengo deve estar marcando 3% no estado de São Paulo. Para chegar nesse número aí, o Flamengo deve estar marcando 3%, o que é perigoso para o Santos Futebol Clube. Está longe do Santos, então vou falar do Santos daqui a pouco. Depois vem o São Paulo, né? Veio com 8%, com 9%. Você vê que o Cruzeiro encosta do São Paulo e o Palmeiras com 7%. Todos um próximo do outro, né? E você vê o Santos com 5%. Santos Futebol Clube com 5% é que o Santos deve ter em torno de 9% da população do estado de São Paulo. Vamos fazer a conta? Se a região sudeste tem 86 milhões de habitantes e o Santos tem 5%, ele tem 4 milhões e 300 mil torcedores só na região sudeste. Se no estado de São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, ele tem 9%, ele tem 4 milhões. O Santos tem 1% em Minas Gerais, 4.200. E deve ter 100 mil torcedores espalhados na região, no estado do Rio e no estado do Espírito Santo. Quer dizer, o Santos continua forte. O Santos tem como crescer mais. E o Santos tem uma simpatia, principalmente dos times do Rio, porque o Santos jogou muito no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Santos ganhou um título mundial no Maracanã. O palco do Santos era o Maracanã, né? Morumbi e Pacaembu eram os jogos grandes o Santos fazia no Maracanã, né? Então o Santos tem uma simpatia. Aí nós vamos entrar na faixa etária aqui, nós vamos entender mais um pouco sobre isso. Mas o Santos tem essa simpatia, o time é um time simpático. É tipo, o cara que não é corintiano, ele não é corintiano. Ele não torce pro Corinthians, ele não torce. O Corinthians não é o segundo time dele, dificilmente. Nem o Flamengo vai ser o segundo time dele. Né? É onde tem que trabalhar. E você vê o que é, que às vezes é um dirigente. Porque o Eurico Miranda, ele era um cara muito bom pro Vasco da Gama, mas antipático a todas as outras torcidas. Então, os caras... O pessoal tinha raiva aquela empáfia dele, ficava lá de charutão, lá assistindo o jogo, lá em cima da coisa lá. Aquilo lá, o povo queria morrer. Todo mundo torcia pro Vasco perder, cara. É impressionante aquele negócio. E antes, você sabia, Vanderlei, que as torcidas organizadas do Vasco da Gama, antes do Vasco, da torcida Força Jovem do Vasco, que é a maior torcida organizada do Vasco, fazer essa aliança com a Mancha Verde, ela era muito próxima da torcida do Santos. Tem histórias na história, que o Vasco vem jogar, a torcida do Santos ia jogar no Maracanã, em São Januário, tinha recepção da torcida do Santos nos anos 70. É só conversar com a velha guarda do torcida jovem. E nos anos 80 e 82, o Vasco vem jogar em São Paulo para um público de 53 mil no Pacaembu. Olha como a torcida do Santos lotava o Pacaembu. E a torcida do Vasco foi recebida pela torcida jovem do Santos, né? Aí depois que fez aliança com a Mancha Verde, nessas alianças de torcidas organizadas, o Vasco, além do Eurico Miranda, se tornou um time que não é um time que deixou de ser simpático para a maioria das torcidas. Aí você vê na pesquisa também, o Atlético Mineiro 5%, isso é a força do estado de Minas Gerais, né? 5% ele tem 2 milhões e 4 milhões e 600, 4 milhões e 300, ele tem 4 milhões e 300 mil, tudo isso está no estado de Minas Gerais, né? E você vê Botafogo e Fluminense,
o Vasco atrás do Santos, e bota o Fluminense marcando 2%. O Santos tem 2,5 vezes o número de torcedores do Botafogo e do Fluminense. Então, meu amigo, por que o Santos não é viável economicamente? Não estão sabendo Não trabalhar, né? Mesmo. Essa pesquisa mostra o contrário. Depois nós vamos falar da classe A e B, onde está a torcida do Santos também. Mas é isso aí, esse é o resumo aí. Entendeu? Ainda a força do Santos. Se o Santos melhorar um pouquinho, Vanderlei, um pouquinho, esses números podem crescer aqui na região, que é a região mais rica do Brasil. Vamos lá. Vamos agora avançar aqui por faixa etária ou vamos para as classes sociais? Aquela faixa etária primeiro? Quer a classe social? Vamos lá na classe social aqui primeiro. Vamos lá. Pesquisa por renda. Pesquisa por renda, classe social. Vamos lá. Tem aqui, essa aqui é a classe C. Classe C. Flamengo, 21%, Corinthians, 17%, São Paulo, 7%, Palmeiras, 6%. Aí vem Cruzeiro com 4%, Grêmio 4%, Vasco 3%, Vasco e Santos 3%, Atlético Mineiro 2%, Inter 2%. Aí vem Bahia, Botafogo, Fluminense, Sport, Vitória, Fortaleza e Atlético Paranaense, tudo com 1%. Isso é classe C, separado aqui pela classe C, Caixa Social. Sim. Na classe C, o Santos marca 3%, né, Vanderlei? 3%. 3% é o número da torcida que o Santos tem no geral, né? E você vê o que também? Você vê o Corinthians forte, o Flamengo forte, o São Paulo forte, o Palmeiras forte, né? É a turma que é a maior parte da população hoje, a maior parte da população não está na classe D, está na classe C, entendeu? E que o Santos precisa melhorar um pouco os seus números na classe C, né? Vamos para a classe A e B. Classes A e B aqui, ó. Flamengo tem 17%, Corinthians 15%, o São Paulo 10% e o Palmeiras tem 8%. Aí o Santos vem aí com 5% nas classes A e B. 5%. Seguido do Vasco da Gama também com 5%, Cruzeiro 4% e Grêmio também 4%, Internacional 3%, Atlético Mineiro 2%, Botafogo 2%, Fluminense 2%, Bahia, Sport, Vitória, Fortaleza, Atlético Paranaense, Curitiba, todos com 1%. O Santos vem aqui na 4, na quinta posição com 5%. Quinta posição, né? Eu queria entender por que o Santos não está em quinto na compra de pay-per-view. Porque se o Santos é a quinta torcida entre os mais ricos, por que o Santos não compra pay-per-view? Entendeu? O Santos ele não consegue marcar, ele marca entre 3 e 4, ele tem que marcar 5% no pay-per-view, né? Cabe ao clube fazer um trabalho de marketing ao seu sócio torcedor, para o Santos ele alcançar o número do tamanho da sua torcida no pay-per-view, né? Isso também tem a ver com o pessoal mais maduro, né? O pessoal de 45 ou mais é onde o Santos tem a grande massa de torcedores hoje, né? E é onde está a grana, onde as pessoas já têm sua casa, já têm a sua família, e aí o Santos vai bem, né? O Santos vai muito bem nessa faixa. Agora você vai mostrar a classe D e E, é aí que é preocupante. Vamos lá. Foi? Classe D e E. Flamengo, 26%. Corinthians, 11%. Palmeiras, 7%. São Paulo, 4%. Vasco, 3%. Cruzeiro, 3%. Grêmio, 2%. Inter, 1%. Atlético Mineiro, 2%. Sport, 2%. Bahia, 2%. Aí Santos, Fluminense, Botafogo, Vitória, Ceará, Remo, Santa Cruz e Paysandu, todos com 1%. Aí o Santos foi lá para baixo agora na classe D e E. O pessoal fala que o Santos tem muita torcida na periferia, mas eu acho que é aquele trabalhador da periferia da classe C, da classe A e B que torce para o Santos. A população, a massa mesmo, não está mais torcendo para o Santos. Porque essa turma que assiste jogo pela TV aberta, Vanderlei. Entendeu? O Santos não passa na TV aberta. É o cara que usa o GatoNet, é o cara que assiste no GatoNet ou na TV aberta, né? Então, para esse, o Santos não passa. O Santos não passa. Não se fala do Santos no programa do Neto. Se fala pouco. Não se fala do Santos no Globo Esporte, de vez em quando fala. Então, cara, como é que esse moleque, eu já vi na escola onde eu dou aula, que tem moleque que não conhece nem o Santos, cara. Da periferia. Entendeu? Isso é constatação.
entendeu? E a pesquisa mostra isso. Por quê? Não se fala do Santos. A pessoa tem que entender que nós aqui que estamos no canal do Vanderlei, ou nós estamos no WhatsApp, somos uma parcela pequena, mas muito pequena da população, que são os mais fanáticos. A grande massa passa desapercebido, entendeu? E o Santos tem que se apontar. Pra você ter uma ideia, no mundo digital aí, dos influencers do Santos aqui, acho que quem tem mais não tem 100 mil seguidores no canal hoje. Isso. Você estava falando isso um dia. O Eu Santos, tenho ele pede 54 mil. Então não vai passar muito disso, cara. 100 entendeu? mil. Você vê, enquanto você pega, por exemplo, tudo bem. Ninguém. É que tem. Bom, não vou falar não para não. Que tem alguns jornalistas que estiveram na crista esse tempo aí, e ele tem um canal desse aqui, então ele influencia muito, porque trabalhou na TV, aquela coisa tal, e facilita. No meu caso, falando no meu caso específico, eu não trabalhei em veículo nenhum aqui. O meu veículo foi a internet, foi o YouTube. Então eu comecei no YouTube. Eu não tive alavanca de rádio, de TV, eu não tive essas participações. Agora, tem algumas pessoas que têm que trabalhar em TV, trabalham em rádio ainda, né? Mas hoje tudo que eu faço é na internet. Então eu sou da internet. Apesar de ter trabalhado em rádio e TV, mas não aqui nessa região, portanto, eu não tenho. Meu impulsionamento é espontâneo da internet. Né? E agora, por outros que tem aí, o Ademir que está chegando nos 100 mil, se eu não me engano. Um ou outro aí deve ter um pouquinho mais de 100 mil, mas assim. O Noronha, 100 mil. Então, esses caras é pouco, porque eu acompanho os outros, eu gosto de mas tá na TV, tá não sei aonde, tá na coisa. O Inter. Tem aquele baldaço do Inter, o cara é um fenômeno. Loucura. A torcida do Inter é menor que a do Santos, na pesquisa da Folha. Mas tem o Botafogo. Né? Eu assisto o Botafogo, alguns youtubers do Botafogo, que a audiência é maior. Vasco da Gama. Né? Mas agora, então, o que nós estamos detectando na torcida do Santos? Falta engajamento. O Santos tem torcida para ter mais venda de pay-per-view. O Santos tem torcida para assistir mais vídeos pelo YouTube, né, de formadores de opiniões santistas. Então, o que acontece? O Santos ele não está atingindo a sua massa. Entendeu? Você viu no velório do Pelé, você esteve lá, eu fiquei antes, não pude ir, que foram 300 mil pessoas. Aquele público de torcedor, que é a maioria do torcedor do Santos, eu tenho certeza que 10% acompanha o Santos. 10% acompanha o Santos. 90% não acompanha o Santos. É verdade. Então, o Santos ele não está atingindo nem a sua própria torcida. Isso é um problema que não é dessa gestão, é de todas as outras. De todas as outras gestões. Não é só problema dessa última. Você pega o número de sócios. O Santos chegou a ter quase 100 mil sócios, pô. Foi o primeiro clube a ter quase 100 mil sócios no Brasil na época do Neymar. E agora é 30 mil, não passa disso. Porque o campo não entrega mais e aí o torcedor pula. Não adianta. Você tem... É espetáculo, cara. Futebol é espetáculo. Se você não tem espetáculo, você não tem público. Simples. Perfeito. Né? O finado Laor dizia isso, né? Que o Santos era o balé de Bolshoi, não sei o quê, naquela época de Neymar. E, na verdade, era. Quando tinha aqueles jogadores, infelizmente, estamos longe disso aqui agora. Bom, vamos para gêneros aqui agora, não? Vamos sim. Vamos lá. Homens e mulheres, depois a gente vai para faixa... Ou vamos para faixa etária? Vamos para os homens e mulheres aqui. Vai lá. É rápido. Mulheres, vamos lá. Mulheres. As mulheres do Brasil. 22% torcem para o Flamengo, 15% para o Corinthians, 6% para o São Paulo, 5% para o Palmeiras, 4% para o Cruzeiro e Grêmio também, Vasco com 3%, o Santos tem 2% das mulheres. E olha que o Santos faz um trabalho com a mulherada danada aí, hein? Engajado. Melhorou, tá? Tipo de campanha. Melhorou, inclusive. Sim. Sim. O Atlético Mineiro vem em seguida também com 2% e o Internacional. Aí Bahia, Botafogo, Fluminense, Sport, Vitória e Fortaleza com 1%. Você fala que melhorou? Eram piores esses números do Santos? Era pior, os números eram piores, inclusive, né? Melhorou um pouco, né? O Santos faz um grande trabalho, né? Com as sereias da Vila, um trabalho pelas suas redes sociais, mas é necessário mais. Mas aí é o campo, né, cara? E é o time profissional, é o time masculino. Não tem jeito, é o campo para melhorar esses números, né? De resto, cara, o Flamengo e você vai ver que o Corinthians, cara, ele tem o mesmo número de torcedores de mulheres e homens. 15%, tá entendendo? E realmente Normalmente, mas o corintiano casa com a corintiana, né?
É verdade. Deve É ser verdade. isso também. É, também. Eu não consegui casar com a Santista, mas se encontrar. Casei com a palmeirense. Minha ex-mulher era corintiana. Aí, ó. É isso. Entendeu? É a maioria, né? É. Vamos lá. Vamos ver os homens aqui agora. Deixa eu ver. Agora sim, homens. Você tem que apertar, senão não vai. Agora sim. Homens. Flamengo 21%, Corinthians 15%. Você vê aí, ó. Pal- O Flamengo Pal- tem mais mulheres do que homens também na torcida. o Já. Palmeiras tem 9%, o São Paulo tem 8%. O Vasco tem 5%, o Cruzeiro tem 4%. Juntamente com o Grêmio com 4% e o Santos com 3%. 3%. Aí vem Atlético Mineiro, Inter, Bahia, Botafogo e Fluminense com 2%. E com 1%, Sport, Vitória e Atlético Paranaense. A torcida do Santos é maior na parte masculina, né? No que tange ao sexo masculino. Mas também o Santos já bateu 4% entre os homens, outras pesquisas da Datafolha e Ibope, 5%, já chegou a bater 5%, né? É uma torcida predominantemente masculina, né? Antigamente, quem ia para os estados dos anos 90, não sei se você lembra, Madeira, só via homens na torcida do Santos. Hoje melhorou muito, entendeu? E outra coisa, a torcida do Santos, ela não é uma torcida que eu vou fazer, agora eu falo isso, é uma torcida que elitizou mesmo. Ela é bem diferente daquela torcida dos anos 80, que era massa, que era povo. Hoje a torcida do Santos é uma torcida mais, falando de cores, mais branca, do que não é tão parda como era antes, entendeu? Que era uma torcida mais de periferia, negra. Ainda tem alguns resquícios lá do Mano Brown, mas perdemos muita força. Perdemos sim, entendeu? A torcida do Santos mudou um pouco, entendeu? Agora vamos para a faixa etária, que é a última parte da nossa pesquisa aqui. Já está batendo quase uma hora, vai dar uma hora certinho, hein? Vamos lá. 60 mais. 60 mais, aí vamos lá. 60 mais. Flamengo, 16%. Corinthians, 10%. Palmeiras, 7%. Santos e São Paulo, com 5%. Cruzeiro, 4%. Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense, 3%. Inter, Bahia e Botafogo, 2%. Sport, Vitória e Coritiba, 1%. Aí você vê que a torcida do Santos, entre os mais velhos, ela é a quarta do Brasil, empatada com o São Paulo, né? Tem um pesquisa do Ibope que mostra, só do estado de São Paulo, a maior torcida é a do Corinthians, entre os mais velhos, 60 anos ou mais, e a segunda torcida é a do Santos, junto com a do São Paulo, batendo com essa pesquisa do Datafolha, 12,5% da população com mais de 60 anos no estado de São Paulo. Então, isso é a geração Pelé, isso é a geração Pelé que está aí, entendeu? E esse número já foi maior, muita gente não está mais entre nós hoje, né? Sim. Já foi maior, mostrando que o Santos, sim, foi a segunda maior torcida do estado de São Paulo nos anos 70 e no início dos 80. No final dos anos 60 até o início dos 80, o Santos, sim, foi. Isso era demonstrado nos estádios, quando era o único clube que dividia o Morumbi com o Corinthians, quando todos os clássicos eram o Morumbi, né? Aí você vai ver os outros números. Você vai ver a diferença lá. Um pouco aqui. Vamos aqui. 39 anos. Calma. 39 anos. Vamos lá. Com 39 anos, 35 a 40, entre 35 e 44 anos, tá? Sim. Flamengo, 21%, Corinthians, 16%, São Paulo e Palmeiras, 8%, Vasco, 4%, Cruzeiro, 3%, Grêmio, 3%, Atlético Mineiro, 3%. O Santos tem 2%, o Internacional tem 2%, Bahia, Botafogo, Fluminense, Sport, Vitória, Fortaleza, Atlético Paranaense, 1% cada. É a faixa etária que o Santos passou a época da fila, né? É a faixa etária que quem tinha 30, é a faixa etária que quem nasceu, o cara que nasceu em 78, né? 78, que hoje tem 35 anos. Não, 78 não, quem nasceu em 88, né? De 80 para 2023 foi 43. De 80 para cá. De 80 para cá. Então, essa turma que nasceu de 80 para cá, excluindo uma turma que nós vamos analisar depois, que viveu a época da fila, né? A época que o Santos estava na fila dos seus 18 anos. Que é os meninos da fila. É o hiato. O Santos tem um hiato. É um hiato nessa de 84 a 95. Isso, é perfeito, né? Uma pesquisa capta isso, né? Você vê o São Paulo
forte, o Palmeiras também forte, que é nos anos 90, o Sim. Flamengo. E o Vasco também, né? Você vê um Vasco fraco já, né? O Vasco, ele perdendo muita força no Vasco da Gama, né? Principalmente o Vasco. Mas acho que no mais novo aqui o Vasco deve reagir, o Vasco e o Santos, porque o Vasco começa a ganhar muitos títulos e no final da década de 90. Ele ganha o Brasileiro em 89 e fica nisso. E depois ele começa a ganhar de 95 para frente, que ele começa a ganhar. O Eurico Miranda monta um Vasco muito forte, o Vasco ganha Libertadores, ganha não sei o que e tal, e o Vasco começa a ser 39, agora aqui, 25 a 34. Isso, a faixa etária que compreende a era Robinho e Diego Robinho. E ainda o início, né? O início não, uma grande parcela da faixa etária do Neymar também. É onde tem mais torcedores do Santos. Aí você pode ler os números aí. Flamengo 23, Corinthians 17, São Paulo 8, Palmeiras 7. Palmeiras ainda pega um resquício ainda de... Aí era o filhinho que ia com o pai pro estádio, ver o Palmeiras da Parmalat, ganhar aquelas coisas lá ainda. Então esse filhinho ainda... Neto, né? Aí vem Verdade. Cruzeiro com 5, Cruzeiro também ganhou muitos títulos dessa época. Grêmio, Vasco com 3% e Santos também com 3%. Atlético Mineiro com 2%, Inter com 2%, Bahia 1%, Botafogo 1%, Fluminense, Sport, Fortaleza e Real Madrid 1%. Olha aí, Real Madrid aparecendo já, cara. Como principal time, que é o Datafolha, ele pergunta qual é o time brasileiro que você mais torce ou simpatiza. Ele não pergunta dois times. E o cara não respondeu nem o time brasileiro, respondeu Real Madrid. Então isso aí já é um sinal. Aí, ó. Pega quantas Champions o Real Madrid ganha de 2000 para cá e o acesso à transmissão desses jogos. Você começa a poder assistir campeonatos internacionais. Lógico. Todo final de semana passa o Real Madrid. Pode ver aí na ESPN. TV a cabo. TV a cabo. E você vê só 3%, né, Vanderlei? Essa é a geração Robinho e Diego, né? Principalmente, ó, o cara que tem 25 anos, ele nasceu 2023, ele nasceu 98. Aí o cara é de 98 até 34 anos, né? De 98 o que tem acima de 25 anos, ele viu o Robinho e Diego. Viu o Robinho e Diego. Ainda viu um pouco do Neymar, né? Ele já tinha um time, ele já tinha escolhido um time, mas ele já viu o Neymar aparecer. Então, é isso. Aí agora, entre 16 e 24 anos. Preocupante 16 aí. e 24 anos. Flamengo, 28%. Flamengo dá um salto aqui agora, né? Corinthians, 18%. São Paulo, 8%. Palmeiras, 5%. Cruzeiro, 3%. Grêmio, 3%. Vasco, 2%. Santos, 2%. Atlético Mineiro, 2%. Internacional, 2%. Bahia, Botafogo, Fluminense, Sport, Vitória, 1%. Cara, preocupante o Santos ter 14 vezes menos torcida que o Flamengo, né? Numa faixa etária que eu esperava pegar a geração Neymar, entendeu? Tudo bem, é uma pesquisa que tem a margem de erro para essa faixa etária, ela é maior que a margem de erro para toda a pesquisa, né? Acho que está em torno de 4% da margem de erro só para essa faixa 16 a 24, né? Mas eu fiquei preocupado, porque na pesquisa do IPEC do ano passado, o Santos aparece com 3,4 no sexto dessa faixa etária. Então, é muito moleque, é muita criança, é muito jovem, adolescente, que não está respondendo o Santos. Está com vergonha de responder. Porque está em oitavo. Ah, sim, porque ele vira mico, tira um sarro. Ele está vendo o mico, porque é a faixa do Neymar, cara. O que é estranho é não aparecer nenhum Barcelona, nenhum Liverpool, nenhum Real Madrid aqui nessa faixa, né? Ele aparece muito como segundo time ainda, né? Como segundo time. Ainda. Tá. O brasileiro ele respeita esse pertencimento a torcer para o time aqui do país, né? Isso já vi isso na escola. Mas o Real Madrid conseguiu ultrapassar isso na outra faixa etária. Mas é preocupante o Santos ter 2%. Quer dizer, o Santos não pode ficar mais muito tempo montando times fracos, porque ele tem ele é diferente do Flamengo. O Flamengo aguenta ficar 5 anos com o time ruim. Entendeu? Assim, ele pode ter lá a pressão, mas a torcida do Flamengo é gigante. O Santos não. O Santos ele precisa ter time bom, porque ele não aparece na TV como os outros. Então ele precisa de time bom para ele aparecer.
senão desaparece a torcida. Isso é preocupante, esses números, porque não pegou a geração Neymar. Eu espero que seja o quê, Vanderlei? Que o cara ficou com vergonha de falar que torce pro Santos. Porque a situação é muito ruim mesmo, entendeu? E a Bom, criança não aí teve muito eu, mais. eu voltei para a tela inicial aqui, que foi a tela geral, né, que a gente apresentou Sim. aqui, falando sobre a pesquisa, né? Pesquisa realizada pela Datafolha, né? Finalizada agora no final de julho, né? Você falou? Isso foi do dia 31 de julho até o dia 7 de agosto. Certo. O que dá para fazer, assim, um apanhado? Vamos falar do Santos, né? Vamos falar do Santos, Sim. em termos de Santos, nós estamos no canal do Santos aqui. Em números gerais, o Santos aqui na 8ª colocação, com 3% de toda a torcida, só para ficar o registro mesmo. O que isso significa, cara? Bom, você vendo na pesquisa, cara, que o Santos ele começou a perder espaço na geração mais jovem, né? Segundo essa pesquisa, né? Preocupante, porque a geração Neymar, ela já tá indo para a faixa dos 25 a 30, dos 25 anos a 34, né? E essa molecada nova que está vindo, ela não consegue torcer para o Santos. Como eu falei antes, o Santos, ele, por mais que ele faça uma política para pagar dívidas, etc., de austeridade, o Santos ele não pode ficar sem um time competitivo. O Santos não aguenta. O Santos é diferente do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, que tem uma mídia que alimenta eles, entendeu? O Santos não tem a mídia que o alimenta. O Palmeiras ele é o eterno rival do Corinthians. O Mano Brown, uma vez, foi muito feliz no programa do Neto falando isso. Falou, por que o Palmeiras é forte e não perdeu tanta torcida? Porque era para o Palmeiras perder muita torcida. Porque ele é o rival, o Corinthians alimenta ele, o Santos não. Tá entendendo? O DNA do Santos é de título, de ídolo. O Santos tem que ter ídolo e tem que competir. Não é ganhar tudo, mas competir para ganhar. Entendeu? Tá lá na frente, tá lá em cima. E é Ontem, necessário que. Hã? ontem eu assisti o jogo, ontem, fiz a transmissão do jogo, e antes do jogo, nos bastidores, quem que estava no corredor caminhando junto com os jogadores do Atlético Mineiro? Você viu? Reinaldo? Não, o Reinaldo estava na arquibancada. Eu não vi. Éder Aleixo. Éder Aleixo. Ídolo do Atlético Mineiro, seleção brasileira. Isso aí, por que eu estou falando disso aí? Podem falar o que quiser, mas você não pode cortar os vínculos e os cordões umbilicais de Sim, pessoas que marcaram época. sim. O Santos, por motivos aleatórios, o Santos cortou esses cordões umbilicais. Expurgou personagens da história. Que história é história, presente é presente. O que a pessoa faz depois que ela para de jogar futebol, que ela não está no clube, é uma situação. E o Santos começou a afastar. O Pelé tinha rejeição de santistas, cara. Tinha, cara. A De morte gente do grande. Pelé, a morte do Pelé baixou a bola de muitas pessoas aí. Porque Sim. a repercussão que deu. O Pelé tinha santista que não entendia o que era. O santista não entendia o que era o Pelé. Precisou o Pelé morrer para se ter uma repercussão, bandas de renome, Guns N' Roses, fazer coisa pro Pelé, todo mundo, porque o cara era o cara, pô. Ele era Simples, forte. né? E o Santos, num passado recente aqui, expurgou da sua história ídolos, que dentro de Sim. campo podem falar o que quiser, aí não tô nem aí. A história não se brinca com a história e não se apaga a história. Não se E o apaga a história. Se Santos, respeita. com todo respeito, o Santos tem o Cláudio Miro que ajuda lá, mas o Cláudio Miro ganhou uma Copa Comembol, cara. Você não ter caminhando num corredor do Santos ali, num negócio desse aqui, jogadores que deram volta olímpica com vontade mesmo, carregando, né? Ah, você não tem um Léo andando junto com o elenco ali, não tô puxando o saco do Léo, mas tô falando um personagem igual o Léo. Ele é ídolo. Junto, Ele é ídolo. Ele é ídolo. né? Você não ter um João Paulo, um Juari andando junto no banco de reservas ali, junto com os caras ali. Giovanni. Giovanni, mas esses outros caras, assim, Sim. que fazem, que são o elo entre o avô e o neto, e o bisneto. Sim. Porque foi o Porque cara hoje. foi o cara que foi no Morumbi assistir a final de 78 contra o São Paulo. Sim. E aí você não se identifica mais com esses caras, com Ailton Lira,
né? Um Pita. Então, eu acho que o Santos erra muito nisso. Repito, tem as suas decisões, o porquê que foram tomadas algumas decisões aí. Não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que o clube de futebol é história, cara. Futebol vive da história. E quando você não tem. Quer ver? Pô, agora foi o Pelé. Nós não vamos ter os nossos ídolos eternos aí por muito tempo. Não. Ah, mas tudo bem, mas então você tem que ir renovando isso. O cara que não viu o Ciro Lima, que não viu o Edu, ele viu o João Paulo, ele viu o Juari, ele viu outros jogadores, ele viu o Pita, ele viu o Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues estava na Vila Belmiro no último domingo, foi uma loucura, o homem não conseguia andar, cara. Simples assim, gente que nem sabia quem era Rodolfo Rodrigues, mas estava lá o pai ou o avô puxando o netinho para tirar foto com o Rodolfo Rodrigues. Perfeito. Você não pode desvincular e tirar acabar com os elos, cara, que ligam a questão familiar, porque o negócio de time, velho, eu torço pro Santos por causa do meu pai. Eu também. Então. Meu pai foi em 78, né? Olha só, foi difícil, hein? A primeira palavra que eu falei não foi nem mãe, foi Corinthians. Olha só. Lá no Jardim São Luís, meus tios, tudo corintiano, cara. Aí o que meu pai fez? Meu pai comprou uma casa aqui no Grajaú. Meu pai é santista de estádio. Meu pai ia para o estádio desde 70. Meu pai foi ver Santos e Corinthians, Santos 7, Corinthians 4 no Pacaembu, em 64. Aí ele me levava para o estádio, né? Me levava por 3, por 4, por 5 anos, naqueles clássicos, contra Palmeiras, Corinthians. E a torcida, eu sou santista por causa da torcida. Porque eu vi aquela torcida que dividiu o Morumbi com o Corinthians, entendeu? Por isso que eu amo pesquisas, né? Por isso que eu me formei como sociólogo. Tem a ver com a minha história de criança, né? Eu não aceitava o cara falar que o Santos não tem torcida. Eu falei, não, o Santos não está na fase boa, mas a torcida tem, porque eu vi aquilo ali, eu vivi aquilo ali, entendeu? Mas foi a torcida, não foi o time não era nem tão competitivo, mas era competitivo em relação a esse, né? Então, Ó, pra você ter uma ideia, eu estava conversando com um amigo esses dias, a gente abrindo o Analytics do YouTube, eu estava vendo a faixa etária do meu público. Sim. O meu público é um público 40 a mais. Sim. 70% do meu público é quem tem mais de 40. E eu vou revelar para vocês aqui, a partir do momento que eu coloquei o WhatsApp para falar com as pessoas aqui, que eu comecei a entender a importância disso, que pessoa de 60, de 70, todo dia eu recebo mensagem de gente com mais de 70 anos aqui, que agora ele consegue falar comigo, ele me acompanha desde quando, mas nunca conseguia participar. Agora ele consegue mandar um zap. E nessa faixa de idade, o Santos é a quarta maior torcida do Brasil. Você viu agora, né? Você não está atingindo todo mundo ainda, hein? Não. Tem muito. Tô falhando. É grande. Eu preciso fazer mais entrevistas com ex-jogadores. É grande. Mas precisamos recuperar a torcida jovem do Santos. O Santos tem uma dificuldade hoje, Vanderlei, porque era para o Santos ter pelo menos 4, 5% da faixa jovem, mais jovens. Mas o Santos ele não consegue, porque ele está travado na região da Baixada. Parece que a serra é um empecilho. Ele não consegue ultrapassar isso aí, entendeu? E você sabe por quê? O pensamento pequeno, o pensamento limitado dos dirigentes do Santos. Eles não conseguem ver o Santos fora da Baixada Santista. A Baixada já é do Santos. A maior parte da torcida da Baixada não adianta. Só que lá não rende, não vira. O Santos tem que olhar para a sua torcida de São Paulo. O Santos crescer essa torcida no Brasil, ele não precisa nem crescer no Brasil inteiro. Ele precisa crescer em São Paulo. Na capital de São Paulo, Vanderlei, o Santos tem, o Corinthians tem em torno de 36%, o São Paulo tem em torno de 18% da população, o Palmeiras 13%, o Santos 7%, de 6 a 7%. O Flamengo tem 3%. O Santos tinha que ter 10, pelo menos. No mínimo. O Santos chegou a ter 21 em 69. Em 79, 18,5%. Pesquisa do Ibope. Como é que o Santos perdeu? Vem perder e vai perder mais, cara. Então, o Santos ele tem que abrir o olho para recuperar essa torcida. Isso tem que ter time competitivo, aparecer mais na televisão, aparecer mais nas redes sociais, mais ainda. Jogar mais em São Paulo. Jogar mais em São Paulo, mas para fazer tudo isso aí precisa ter dinheiro. E dinheiro, se não for uma SAF, não sei se eu posso falar disso agora, se o Santos não for vendido, entendeu, para alguém que tenha um projeto para o Santos, mas que essa pessoa controle o clube. Não você vender uma parte e o dinheiro fica na mão desses dirigentes que estão aí. Todos. O problema é que o Santos hoje ele patina num sistema político que está fracassado. E é dado ao fracasso, correndo atrás do rabo o tempo todo.
fazendo gestões temerosas e vendendo jogadores a qualquer custo para pagar as coisas, para sair limpo. Então, assim, pagar dívida. Não evolui. Não evolui. Você está sempre correndo para pagar juros ali, ó. Para pagar juros. Quando vende um jogador, você está pagando juros e apagando incêndio. Chegou num ponto agora que você corre o risco de ser rebaixado. Porque você não tem um time qualificado, não foi montado a tempo. Eu acredito que não vai cair, mas assim, é um sistema político fadado ao fracasso. E querem ainda continuar com esse sistema. Então, o Santos está no caminho errado, totalmente errado. Totalmente errado. Veja a diminuição da torcida. Que isso você vai vendo ao longo do tempo. Você vai impactando isso ao longo do tempo. Olha os números aí. Ó. Olha os números. Foi a maior torcida do Brasil, por mais que se questione esses números, ficou entre terceira, quarta, quinta torcida até os anos 80, e daí, meu amigo, a última pesquisa de 83 era a quinta, dali para cá é só descer da ladeira. Ninguém tá acordando para isso, cara. O que o Pelé fez está sendo destruído, Pelé e companhia, está sendo destruído por esses péssimos dirigentes, e a torcida não acorda. E quem quer manter isso, Vanderlei, quer manter esse sistema, ele não tem interesse no Santos, ele tem interesse em encher o próprio bolso. Eu falo bem que quer roubar o Santos. É o que eu sempre falo, Aliás, já estou te convocando, eu vou convidar os pseudos candidatos, na hora que tiver. Primeiro, o cara vai assinar um termo comigo. Você vai ser candidato ou você vai amarelar na hora da reta final ali? Né? Você vai ser candidato, então nós vamos te entrevistar. Você vai fazer parte desse bolo de entrevistas aqui para a gente questionar esse tipo de coisa. Vamos entender. Vamos entender desses caras. O que eles entendem desses números aí? Vamos ver qual que é a reação desses caras. E aí o torcedor vai ficar sabendo quem é quem no jogo do bicho. Cleiton, obrigado, cara. Muito bom bate-papo. Números importantíssimos para o torcedor entender um pouco o que está acontecendo com o seu clube, né? Deixa eu botar aqui, né? Isso. O pessoal achar que é brincadeira, né? Tá aí, aqui, ó, Datafolha, então. Sabe o que está falando. Pode contar comigo. Tema em outros assuntos sobre esse aí. Eu conheço o cara, o pessoal de outras torcidas também me respeita e acompanha. E obrigado, cara. Estamos aí para ajudar o Santos. Eu quero o Santos grande. Eu quero aquele Santos que eu aprendi a torcer, que dividiu o Morumbi, que colocava 100 mil pessoas no Morumbi. Eu não quero ver esse Santos de hoje. Não quero mais. Não aguento mais. Portanto, está aí a participação do Cleiton Silvestre nessa live esclarecedora aqui, numa análise da pesquisa das torcidas, né, feita aí pelo Datafolha, pelo Instituto Datafolha. Então, espero que vocês aproveitem e entrem em contato, mandem perguntas, se tiver dúvida aqui, o Cleiton Silvestre, esse é o Twitter? Esse é o seu endereço do Twitter? Isso. @ Cleiton Silvestre, Cleiton Silvestre. É só clicar que você me encontra lá no Twitter. Isso aí. Tem todas as pesquisas. Isso. Se quiser fazer pergunta, tirar dúvidas aí, pode entrar em contato com o Cleiton aí e acompanhe sempre no canal aqui Se Fala de Santos. Pode mandar pergunta pra gente também, que eu repasso para ele e a gente responde depois. Será um maior prazer. Um abraço a todos, até a próxima. Pra cima dele, Santos, eu acredito sempre. Tchau, tchau. Valeu!